Olá, amigos! Estamos começando o podcast Pausa na Programação. Eu sou a Rosane Coutinho e no programa de hoje eu vou conversar com a Cristiane Werner, da For Results. Cris, muito obrigada por você ter vindo conversar com a gente hoje. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui. E, Rosane, parabéns aí por esse super trabalho aqui com a Pausa na Programação. Obrigada. Eu quero começar agradecendo aos nossos patrocinadores, BTO, a solução completa de TI, Vida Moderna, tornando seu podcast em realidade, e Uniker, a plataforma de CSP com as suas regras de negócio. Cris, eu estou muito honrada de você estar aqui com a gente hoje. Eu sei quão difícil é a sua agenda, né? A Cris é de Curitiba e ela está aqui em São Paulo hoje para a gente gravar esse episódio que eu tenho certeza que vai ser incrível para vocês. Eu que agradeço, fiquei muito feliz com o convite. Mas quando você aceitou, então, a gente estava lá no Inspire, pessoal, e a Cris tão gentilmente, né, topou essa conversa. E vocês vão entender por quê. Espera aí que a gente já vai contar. Cris, conta um pouco para a gente. Você é CEO, né, da For Results, mas conta para a gente como é que foi a sua jornada até chegar como CEO da For Results. Bom, então falando um pouquinho da posição que eu estou hoje, né? Hoje eu sou fundadora e CEO da For Results. A minha formação, primeiro eu fiz uma escola técnica, depois eu fiz uma graduação em administração, aí eu fiz um MBA em gestão estratégica de TI pela FGV, né? E depois eu fiz um curso de Master em governança e de conselheira em inovação. Não foi do nada, né, Cris? Não, a gente tem que estudar bastante. Tem que se preparar também, né? Falando um pouquinho, assim, da minha jornada, então, minha primeira experiência foi na área de pesquisa e desenvolvimento, hoje totalmente relacionado às áreas de inovação, e eu tive bastante espaço. Então, eu precisei, Rosane, ser emancipada para começar a trabalhar, para você ter uma ideia, então isso já é uma carreira bem longa. E eu tive muito espaço, porque eu chegava na empresa e entendia como que eu poderia estar ajudando a empresa a estar inovando seus processos, né? E isso acabou me conduzindo depois para a área que eu atuo hoje, que é de Business Application. E você tem, acho que, quase 30 anos, né, de experiência na área de TI. Que desafios, Cris, você teve que superar nesse período? Desafios. Eu entendo que todo desafio, na verdade, ele é um aprendizado. Ele não é um desafio, né? Então, muitas vezes, ainda mais na área de tecnologia, acho que a gente tem que se reinventar diariamente, Exemplo agora, a gente está vivendo um momento ímpar com o lançamento do Copilot, com inteligência artificial, e isso está transformando muita coisa. Desafios, assim... Sempre foi a questão de aprender, eu acho que aprendi muito com todas as pessoas que eu trabalhei, tanto com a equipe, quanto com os key users, os sponsors desses projetos. Mas foi uma jornada bem agradável e que ajudou muito. Esses desafios, na verdade, foram um aprendizado. Ai, que bacana. Você passou por empresas como Whirlpool, Electrolux, né? Esses aprendizados, você pode compartilhar alguns com a gente? Posso. Quando eu estava contando que eu comecei na área de pesquisa e desenvolvimento, e para mim foi muito interessante, porque quando eu fui fazer o meu estágio, eu fui para uma área que as pessoas não sabiam, como é que eu vou te explicar, assim, as trilhas, né? Hoje a gente tem uma trilha de aprendizado. Eu chegava lá, eu ia entender com os engenheiros, e a gente precisamos de um produto para gerar documentação para certificar os produtos no exterior. Daí eu falei, em que linguagem? Você escolhe. Em que ambiente? Tem que rodar nisso aqui. Esse é o Era mais... Tipo, o que você quiser. Exatamente. Teve alguns softwares, por exemplo, software de solução para gestão de projeto que precisava rodar numa estação gráfica porque ia facilitar o trabalho dos engenheiros. Então, o principal sempre era assim, entender o que a empresa precisa e como que essa automatização pode estar dando resultados para aquela empresa. Nossa, eu fico imaginando você. Como é que vocês falam em Curitiba, uma pessoa novinha, assim, de idade? Como é que vocês falam? Normal, assim. Não, porque aqui a gente fala assim,
É que no Sul, acho que fala o piá, né? Piá é mais... No Rio Grande do Sul, né? E em Curitiba, tem alguma expressão que... É o piá É o piá? também. Então, eu fico imaginando você uma piazinha. Piazinha é mais menina. Né? No meio de tudo isso, Sim. Eu acho que passa um filme na sua cabeça, né, Cris? Não, passa um filme. Eu tenho uma cena, assim, que no estágio eles falaram assim, agora a gente vai... Igual esse software para fazer a validação dos produtos. Tinha alguém testando um software para um braço de um robô que pegava o compressor da linha de produção para fazer o teste. Daí, às vezes, o compressor derrubava. Daí eu falei, nossa, como que vou desenvolver para isso, né? Então, realmente, vida de desenvolvedor, às vezes, não é muito fácil. Eu sei bem o que é isso, Cris. Cris, e quais eram as suas inspirações nessa época que você tão novinha, né? Com pouca experiência naquele momento, eu acho que você precisou ter algumas pessoas ali te apoiando. Quem eram essas pessoas? Eu tive muita sorte na minha carreira, assim, de todos os meus gestores, eles sempre deram esse espaço, confiaram no meu trabalho, então eu sou muito grata a todos eles, assim como o próprio time, né? Eu lembro, assim, que a gente se transformou de uma empresa que fazia soluções sob medida e gestão de legados. A gente ainda faz também, mas o principal hoje é a parte de Dynamics, né? De Business Application. E foi um desafio para a equipe você pegar esse time e falar, pessoal, agora eu estou aqui com planejamento estratégico, eu quero que a gente seja um parceiro Microsoft, eu preciso que vocês façam essas certificações. Você acordou, né? Acordei. Sim. Querendo tudo isso. Sim, então todo mundo comprou essa ideia, investiu o tempo deles também. Então, assim, se eu fosse agradecer, eram muitas pessoas mesmo que passaram, os próprios clientes, né? Antigamente, para você virar um parceiro, você tinha que apresentar, pelo menos, eram os clientes que davam essas referências, né? A Farresult se transformou em parceiro em 2012, já para a IRP, né? E os clientes, total apoio. Eu falei, eu tô com esse planejamento aqui, preciso de referência, não, pode contar comigo. Então, sou muito grata. Todos eles foram muito inspiradores, quando também compartilharam como que a gente poderia estar ajudando, né? Que bacana. Ô, Cris, e você também tem um trabalho na I.O., né? Isso. Como é que é isso? Conta pra gente. Conta aqui que é a I.O. Sim. A I.O. é uma instituição global de empreendedores. Então, assim, para participar da I.O., a pessoa tem que estar no contrato social, tem que ser um dos donos das empresas. E juntos, a gente tenta melhorar esse ecossistema, né? Tipo, todo esse ecossistema de empresas, independente do segmento, não é só de tecnologia. E junto a gente consegue viabilizar coisas muito maiores, né? Por exemplo, essa semana eu estava num treinamento aqui com um dos fundadores da I.O., que veio dos Estados Unidos para dar esse treinamento. O treinamento era o Scaling Up, e que busca aí o crescimento acelerado das empresas, né? Então, o meu papel hoje, eu sou a diretora de Learning da I.O. Curitiba. Tá. E como é que essa inovação, Cris, tem moldado essa parte empresarial na área da tecnologia? Eu vou falar um pouco, então, até da questão... Inovação, acho que mudou... Tecnologia ajudou muito na inovação, né? Essa é a minha leitura. E a própria Microsoft, ela consegue apoiar as empresas em todo esse universo, né? Por exemplo, assim, muitas coisas inovadoras ou nascem numa startup ou nascem numa área de inovação da empresa, que ela vai precisar testar isso nos modelos de negócio. E isso, aquela linha de Business Applications que tem Power Apps, Power Automate, começa a ajudar as empresas a validar essas ideias. Depois que elas entendem o resultado que elas vão ter dentro das suas empresas, aí ela pode ir para uma solução mais robusta, que é o caso do Dynamics, tanto o ERP quanto o CRM, que permite uma empresa super integrada e ainda com inteligência artificial agora, né? Cris, como é que você enxerga a evolução da área de Business Applications da Microsoft sob a perspectiva do parceiro? A área de Business Application, ela cresceu muito quando a Farresult se tornou um parceiro, né, lá em 2012. A solução ela era on-premise, não tinha localização brasileira. Hoje, a gente conta com uma solução que está localizada no Brasil, totalmente localizada,
E fora isso, recentemente a Microsoft também comprou a localização para os demais países da América Latina, né? São 15 países. Então, com isso, aumentou muito o poder principalmente do Dynamics. Além disso, hoje a gente conta com uma plataforma muito completa, né? A gente tem tudo em nuvem, totalmente integrado com as outras soluções da Microsoft e ainda com inteligência artificial. Então, ajuda muito as empresas. O objetivo principal, eu acho, da solução de negócio tem que ser assim, ajudar o cliente a focar a inteligência dele, a energia dele naquilo que é importante para o negócio. Não fazendo coisa operacional ou simplesmente controlando coisas operacionais. E com isso, essa área de Business Application hoje consegue dar um suporte muito bom para as empresas. Eu fico ouvindo você falar e, por experiências passadas minhas, né? Eu acho tão difícil o Dynamics. Sério? Sério? Grande. Não, na verdade, antigamente... Tinha, sei lá, antigamente, que eu digo, uns 2 anos, 3 anos atrás, era uma quantidade de SKUs, assim, gigante. E a sua empresa ser especializada em... Porque isso eu estou falando de SKU, não estou falando nem de entrega, essas coisas, né? Você falando sobre a entrega, né, da área de Business Applications, eu acho, assim, tão fantástico. E como tem oportunidades, né, nessa área. Até por ser tão especializado, a gente vê que tem muita oportunidade, porque tem pouco parceiro, né, Cris? Tem poucos parceiros de... Por isso que ela tá rindo, né, Dynamics, gente? gerenciados da Microsoft, menos ainda, né? A Microsoft hoje apoia bastante a For Results com relação à capacitação, a planejamento. Então, nossa, seria uma outra história sem esse apoio que a gente recebe da Microsoft. E a quantidade de SKUs é devido à quantidade de soluções, né? Querendo ou não, a gente tem várias áreas de negócios, vários segmentos de empresa. Então, tem que entender qual é o melhor para a sua empresa e no seu segmento. E você saber conhecer tudo isso, Cris, você tem um time, eu imagino que Na verdade, eu estou escolhendo a palavra aqui, mas eu fico imaginando que o povo fica querendo pegar seus funcionários toda hora. Isso acontece bastante. Mais... Porque são poucos, né, Cris? Isso. A For Results, ela tem iniciativas legais na parte de formação, né? Às vezes a gente acerta bem, às vezes a gente não faz as melhores escolhas para tá investindo em formação, mas a gente sempre busca também formação. O que é mais difícil formar é um bom consultor funcional, porque tem que entender de negócio. Consultor bom, ele conheceu vários projetos, várias empresas, e isso consegue agregar no negócio do cliente, né? E existe talvez seja até um preconceito de que brasileiro não gosta muito de processo, né? Né? Que a gente gosta, na verdade, das coisas mais flexíveis, né? E quando você está fazendo um levantamento para entregar um projeto, eu imagino que você precise ter uma certa estrutura, não sua, mas eu digo, o cliente precisa ter esses processos minimamente mapeados. Né? E pode parecer brincadeira, mas muitas empresas não têm isso tão mapeado, que é aquele que você falou, né? Qual é a plataforma? A que você quiser. Como que você quer? É do jeito que você quiser. Isso é uma realidade ou isso é um preconceito? Na verdade, assim, sempre que você chega num cliente, o ideal é fazer um bom assessment, né? Nesse assessment, a gente vai entender quais são os processos, qual é o segmento do cliente, quais são as áreas que ele está atuando, quais são os processos de negócio. Então, a gente tem um roteiro, esse consultor está preparado a ajudar o cliente, né, a seguir essas perguntas. E depois disso, a gente mostra qual que é a solução dentro do universo de Business Application que melhor atende aquela necessidade do cliente. Isso que você falou é verdade. Eu lembro que eu estava num evento da Microsoft, eram convergentes. Uma vez, e um executivo da Microsoft me perguntou assim: Cris, por que os projetos nos Estados Unidos, às vezes eu consigo fazer um go live tão rápido, né? Eles mostrou alguns cases, 3 meses, 5 meses, e no Brasil demora tanto. E eu respondi exatamente isso. Eu falei assim, olha, aqui nos Estados Unidos, a maioria das empresas tem seus processos documentados. No Brasil, muitas vezes a empresa não tem. E às vezes, numa mesma área,
um usuário quer fazer de um jeito e outro quer fazer de outro. É porque nós somos flexíveis. A gente tem aquela malemolência. Sim. É, né? Então, isso é um desafio que eu acho que vocês na For Results conseguem atender bem, né, Cris? Vocês têm experiência nisso. Então, me conta mais sobre a For Results. O que vocês entregam como solução para os clientes? A For Results, ela é um parceiro da Microsoft, né? A gente é um dos parceiros gerenciados pela Microsoft, focado em Business Application e focado em consultoria e suporte a soluções de negócios. Quando você fala Business Applications, exatamente você está dizendo o quê? Soluções de negócios. Então, dentro de soluções de negócios, você vai ter toda a parte aí de Dynamics, tanto CRM quanto RP, Power Apps, Power Automate. A gente ajuda a montar os centros de excelência para o Power Apps, que muitas empresas agora também estão com esse conceito, se preocupando, né? Fazer uma gestão melhor dessas inovações que estão surgindo através do Power Apps. Mas, em geral, a gente consegue apoiar com a parte de licenciamento também, né? Tipo, mesmo do M365, mas o foco principal da For Results é a Business Application. Hoje, a gente já tem uma série de ofertas prontas, tanto para soluções pequena, média, quanto média grande, e tem trabalhado isso em conjunto com a Microsoft. Que bacana. E vocês têm projetos globais também? Sim, a gente está envolvido nesse momento em 3 projetos globais, né, de empresas multinacionais que estão abrindo novas unidades no Brasil, que estão iniciando operações aqui. Tem outras em negociações que estão comprando empresas daqui. E é uma experiência bem interessante, a gente acaba, às vezes, trabalhando a 4 mãos, às vezes até com um parceiro global, né? Com uma equipe muito mista. O Brasil, ele tem algumas características que só a gente conhece, né? A parte tributária, então, nossa, né? Um projeto global explicar a parte tributária. Às vezes, o tributo muda a velocidade mais rápido que o escopo do projeto. É uma brincadeira. Ô, Cris, lá na For Results, como é que vocês estão tratando o tema diversidade e inclusão? Para mim é bem interessante essa questão de diversidade e inclusão, por 2 motivos, assim, sabe? Na For Results isso foi algo muito natural. Quando esse conceito chegou no mercado e a gente olhava assim para o For Results, isso já estava implantado, porque os critérios de contratação sempre foram muito, muito, muito claros, assim, era o skill, era a competência daquele profissional, era o conhecimento que ele tinha, o que ele ia agregar para o time, e o time sempre foi muito aberto a receber. Então, isso foi algo bem natural, né? Hoje, a maioria das lideranças são femininas, né? No passado, não, mas também não tem nenhum problema. Tipo, quando não sempre foi muito baseado no resultado que aquela pessoa está entregando, né? E que oportunidades, Cris, você entende que a gente tem hoje para as mulheres na área de tecnologia? Porque muitas vezes as pessoas pensam, tecnologia é técnico, né? Muitas vezes não, né? Como você vê isso? Que oportunidades você acha que existem, né, na nossa área? Eu acho que essas oportunidades, na verdade, elas sempre estiveram aí, né? Mesmo para mulher. Era mais difícil? Era mais difícil. Era muito difícil você encontrar uma mulher em caso de posição de liderança na área de TI. Isso era algo que era mais complicado. As oportunidades existiam, às vezes era mais difícil a gente conseguir alcançar, né? E tem aí um espaço enorme também na parte de inovação, né? Tem muita startup liderada aí por mulher que está fazendo a diferença, entender aonde que existem esses gaps de negócio, tanto nas empresas quanto no mundo. E lançar uma ideia inovadora envolvendo tecnologia. É uma forma também de estar alcançando aí uma carreira na área de TI muito interessante, né? Tá certo. Cris, pensando então nessas pessoas que hoje estão olhando para a nossa área, e aí eu estou fazendo jogando a rede aqui, que sugestões, que conselhos, né? Você é mega experiente, você daria para as pessoas que estão buscando uma posição na nossa área? Estudar, eu acho que
acima de tudo, é estudar. Hoje em dia, a própria Microsoft, ela disponibiliza uma série de treinamentos e formações até gratuitas dentro das plataformas. Então, sempre se especializar naquilo que acredita, né? Como eu dei o exemplo da própria IO, que a gente, juntos, empresários, se reúnem para viabilizar treinamento. Por quê? Porque a gente nunca sabe tudo. Sempre tem algo novo para a gente aprender. E cada vez que a gente aprende, a gente tem um insight que vai ser bom para a nossa carreira, para a nossa empresa, para a empresa do colega, e com isso a gente consegue construir, com certeza, cidades melhores e melhorar o nosso país também, né? Que bacana. Cris, a gente está chegando no final da nossa conversa de hoje, e aí eu queria te pedir como é que é o seu momento pausa na programação, aquela hora que você respira. Sim, o meu momento pausa na programação eu aprendi a tocar violão desde muito pequena, né? E nos últimos anos eu voltei com um novo desafio, mas agora eu vou aprender a tocar piano e aula de canto. Isso porque é um momento assim, antes eu meditava também, né? Buscava bastante meditação, achava muito interessante. Mas eu percebi, assim, que o piano ali, a partitura, ele me deixa 100% no presente. E já dá aquela reenergizada, assim, é bem, bem interessante. Eu gosto também bastante de orquídea. Eu tenho as orquídeas, às vezes elas ganham nome. E eu fico torcendo lá o momento que ela vai voltar da flor, né? Que bacana. A gente sempre tem que ter, né? E gosto bastante de pet também, então... Quem gosta de animal é gente boa, né? Uhum. Eu acho. Sim, com certeza. Com certeza. Eu quero agradecer demais você por estar aqui, ter essa conversa com a gente. Se você precisa de uma empresa que manja muito, mas muito, de business applications, né? A nossa audiência é muito de parceiros, tá, Cris? A ForResults é uma empresa que pode te ajudar, tá bom? Quero agradecer de novo aos nossos patrocinadores, porque eles é que fazem isso tudo aqui acontecer, né? BTO, Gestão Completa de TI, Estúdios Vida Moderna, tornando o seu podcast em realidade, e Uniker, a plataforma de CSP com as suas regras de negócio. Se você ainda não segue a gente, quero te pedir para seguir a gente em todas as plataformas de áudio e vídeo. A gente também tem um Instagram que é mó fofinho, Cris. O pessoal que cuida é muito bacana. Então, assim, todo dia tem um conteúdo bacana para você se divertir, para você se inspirar. E agradecer demais, Cris. Eu estou muito honrada de ter você aqui. Eu sei do esforço que é ter um espaço na sua agenda. Então, muito obrigada que você veio aqui conversar com a gente hoje. Nossa, eu que agradeço, Rosane. Agradeço muito aí. Acho incrível esse trabalho. Acho que ajuda muitos parceiros, né? E até inspirar outras pessoas. Acho que esse é um dos objetivos. Juntos a gente pode construir algo muito melhor, né? Exato. Obrigada, Cris. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.